Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E a gente aqui da Batcaverna, né, a gente sabe aqui pelo canal que muitos de vocês, inclusive nós também, tem muita nostalgia, né, com o desenho dos Jovens Titãs de 2003. Não tem jeito, pra muita gente, essa aí é a encarnação perfeita aí desses personagens, a versão definitiva. E além da série, né, que nós já fazemos algumas análises de episódios aqui no canal, essa versão dos Titãs ganharam o seu próprio filme animado, antes mesmo daquele crossover com o Teen Titans Go. E estamos falando de Jovens Titãs Missão Tóquio. Isso mesmo, galera, no vídeo de hoje nós vamos fazer aquelas análises de filmes, né, parecido com o que a gente faz com os de episódios, e dessa vez é desse filme nostálgico aqui, dessa versão dos Jovens Titãs. E aí, será que esse filme era bom lá na época, ou daqui a pouco hoje em dia já não é mais a mesma coisa? Ele serve pra alguma coisa? Bora descobrir então no vídeo análise de hoje, tudo isso depois da abertura. E galera, só antes da gente começar o assunto principal aqui desse vídeo, você já sabe, deixa hoje o seu Titã like e também o seu Titã comentário aqui nesse vídeo, porque sempre nos ajuda aqui no YouTube. Então já deixa aqui nos comentários se você lembra desse filme, já assistiu alguma vez e o que você acha dele. Deixa aqui nos comentários. Dado esse recado, como eu falei então ali na introdução, né, sobre esse filme dos Jovens Titãs, ele saiu então na época que o desenho já estava sendo finalizado, em 2007, e ele meio que serve então como um final aí para essa série. Essa animação foi lançada direto pro home video, né, o DVD na época, e foi exibida antes no Cartoon Network, onde passava esse desenho. E como o próprio título do filme sugere, temos aqui os Titãs fazendo uma missão em Tóquio, atrás de um novo vilão, o Bro Shogun. E já faz bastante tempo que eu tinha visto esse filme. Então realmente eu não sei muito esperar quando eu fiz essa reanálise aqui dele aqui pro canal. Então bora conferir esse filme animado dos Jovens Titãs, Missão Tóquio. O filme começa em uma rua movimentada, no coração de Jump City, sendo visto pelos olhos de um visitante desconhecido que se dirige à Torre dos Titãs. Quando parado por um caminhão, que para bruscamente, esse visitante é revelado como Psychotech, um ninja de alta tecnologia vestido todo de rosa e azul, que sai em uma onda de destruição. Quando ele está prestes a explodir um ônibus com pessoas dele, os Titãs chegam no local, exigem a sua rendição, ao que ele se recusa e decola no seu jetpack. Uma perseguição pela cidade se inicia, e não importa o que a equipe faça, Psychotech sempre parece estar um passo à frente deles. Quando os Titãs acreditam que o pegaram, eles percebem que esse vilão está de olho na Torre dos Titãs, e ele libera uma devastadora sarevada de suas bombas. E a primeira coisa que muitos de vocês já podem notar é que esse filme ele vai ter uma qualidade quase parecida com as dos episódios da série. Então não é aquele caso, por exemplo, quando você tem um filme baseado num desenho, numa série, onde o filme ele ganha um orçamento a mais, e aí realmente parece que ele tem muito mais produção e mais tempo, né? Aqui, esse Missão Tóquio realmente só parece que vai ser um episódio mais alongado, mas com a mesma qualidade de um episódio normal. Depois de dar muito trabalho, esse ninja é capturado. Mas a torre está quase em ruínas devido ao seu ataque. Depois que os Titãs inicialmente falham em interrogar o vilão, já que ele só fala japonês, Robin confisca uma de suas bombas como evidência. De volta à Torre dos Titãs, o interior é de fato uma bagunça maior do que o exterior. Desanimado com a casa destruída, o Mutano pergunta quando eles tiraram férias pela última vez. E isso é uma boa pergunta, já que eles não tiram férias porque não podem deixar a cidade desprotegida. Nesse momento, Robin termina de consertar um dos computadores e segue para a sala de interrogatório, onde estão mantendo o Psychotech prisioneiro. O Robin, com a ajuda de um programa de tradução, consegue obter informações dele, particularmente o tipo sobre a identidade de quem o enviou, um criminoso japonês que esse vilão teme bastante, e quem ele se refere como Bro Shogun. E tanto esse vilão aí, o Psychotech, quanto esse vilão misterioso japonês aí, são realmente personagens inéditos para esse filme, que não tinham aparecido antes na série. Então não pegaram nenhum vilão, digamos, recorrente na série lá, o que tem aparecido, como o Slade, ou o próprio Trigon, sei lá. É um vilão original mesmo aqui para esse filme. Assim que ele diz esse nome, Psychotech faz aqui um malabarismo que acende o sistema de incêndio acima deles. E quando a água cai de cima, ele de alguma forma desaparece, tão misteriosamente quanto chegou, sem deixar rastro. A equipe depois se reúne e finalmente conclui que a sua única chance de encontrá-lo é rastrear aquele que o enviou, o misterioso Bro Shogun. O Robin jura caçá-lo e levá-lo à justiça, e ordena que o resto da equipe faça as malas para sua viagem a Tóquio, para a alegria do Mutano, pois ele, como dito antes, precisava de férias. Aí, ó, Mutano Vidente, já sabia o que ia acontecer mais pra frente, hein? E essa é a abertura do filme. E depois tem até uns créditos iniciais bem criativos que mostra a equipe fazendo as malas e se preparando enquanto rolam os créditos. E assim, pra eles não é um problema muito grande pra Tóquio, já que eles têm o próprio jatinho deles, né? Aí fica fácil. Agora eu quero ver de classe econômica e aguentar uma viagem mais de, sei lá, 15, 16 horas. Aí é fácil. Depois de umas horinhas, os Titãs finalmente chegam em Tóquio. E de noite, quando já dá pra ver as luzes da cidade. O Mutano quer muito ir conhecer uma famosa editora de mangás, mas o Robin corta os naipes e diz que eles estão ali a trabalho,
e que devem tentar ao máximo não atrair a atenção dos locais. A equipe fica um tanto perdida com o tamanho da cidade, mas para isso, a Estelar usa sua tão conhecida habilidade de absorver a linguagem, beijando o jovem que estava por ali. E o curioso é que quando ela faz isso, a equipe ali, os titãs, eles ficam surpresos e parece que ela nunca tinha feito isso antes, o que me deixou confuso na hora, porque eu jurava que isso já tinha acontecido no desenho. Mas enfim, um detalhe curioso ali é que quando ela faz isso, né, beija esse jovem para conseguir falar japonês, o Robin mostra ali que tem um certo ciúminho. Só que eles nem conseguem caminhar muito, porque eu não tô brincando, um monstrão tal qual um Godzilla tá atacando Tóquio. Os titãs entram em ação e veem que o lagartão tem os mesmos poderes regenerativos de Psychotech. Felizmente, a própria Força-Tarefa de Defesa Supernatural de Tóquio, os Tokyo Troopers, chegam para deter a criatura com uma gaiola de energia. O líder dessa tropa dá as boas-vindas aos titãs no Japão e se apresenta como comandante Uehara Daiso. E esse design aqui dessa tropa de defesa japonesa aqui, muito tokusatsu, é muito massa. E claro, com a aparição desse monstrão gigante, a gente tem só mais um dia normal aí em Tóquio. E aí o que acontece é que essa tropa aí do comandante Daiso é, digamos, os jovens titãs que estão patrulhando aí o Japão, né? E defendendo o Japão dessas criaturas bizarras que vêm aparecendo na cidade. O que é bem suspeito. O Daiso se mostra amigão aqui dos titãs e leva eles à sede dos Troopers de Tóquio. E quando Robin pede permissão para usar o seu equipamento para rastrear o Bruxogun, ele informa aos titãs que esse vilão não passa de uma lenda urbana, revelando que toda a missão deles não passou de uma caça ao tesouro. O Robin fica desapontado com isso. E aí, deixado sem saída, os titãs não podem fazer nada além de atender o pedido do Mutano, né, de aproveitar Tóquio como turistas. E outra coisa muito suspeita esse chefe de polícia, né? Eles mal chegaram na cidade, o cara já disse que esse vilão aí é uma lenda, não precisa procurar nem nada. Diz pros titãs que é pra deixar essa parte da proteção com eles, e ele sendo super amigão também da equipe, nem um pouco suspeito. Enquanto Robin é convencido pelos outros de turistar por Tóquio, um homem misterioso envolto em sombras fala que enquanto eles não estiverem procurando por ele, ele vai estar observando cada movimento deles em Tóquio e reativa uma certa máquina. De forma misteriosa, ele coloca os seus dedos nessa máquina, que parece uma máquina de impressão, e deixa 5 listras coloridas, preto, azul, rosa e amarelo. Os titãs se separam então para explorar a cidade, enquanto são perseguidos por 4 criaturas bizarras, ostentando as mesmas cores que vimos antes do vilão. E aí já era hora desse vilão aparecer, né, de fato. E o que eu acho que deixa bastante curiosa essa forma como ele tem essa máquina aí e usa o que parece o corpo dele para fazer uma tinta ali. Essa primeira aparição aqui é bem interessante. E quanto aos titãs ali, o curioso é que todos os outros eles estão sozinhos, mas o Robin Estelar estão juntos, né? Será que o filme está querendo nos dizer algo? E a partir de agora, então, nossos heróis começam a explorar mais Tóquio, então, mais como turistas. O Cyborg aprecia a culinária local, o Robin Estelar tem uma pequena aventura deles ali, e o Mutano, algo estranho acontece. Uma garota bonita que atrai a sua atenção. E ela sai correndo e o Mutano vai atrás dela. No final do dia, Estelar e o Robin têm uma conversa mais íntima. Robin se lembra de quando ela o beijou, quando eles se conheceram. E agora ele entende que era para aprender o inglês, né? Mas Estelar diz que aprendeu depois que na Terra essa ação significa algo a mais. Rola um clima bom ali entre os dois, e parece que eles vão finalmente confessar os seus sentimentos e se beijar. Mas aí o senso de combatente do crime do Robin fica no caminho. E bom, sobre a habilidade ali da Estelar, eu não tava louco, então isso realmente aconteceu aqui nesse universo. Só o restante da equipe não tinha se ligado que ela tinha pego o idioma ali deles na hora. Isso eu achei bem bizarro. Mas enfim, nesse momento aqui o Robin estraga qualquer momento aqui que possa ter de romance dele com a Estelar. Isso porque esse filme sabe, né, que ao longo da série ali do desenho, eles foram construindo essa relação dos dois, né, tinha sempre um clima entre eles, e aqui nesse encerramento, nesse episódio final, que é esse filme aqui, eles querem prolongar ainda mais até eles poderem ficarem juntos ali, que a gente sabe que isso vai acontecer. O Robin interrompe aquele momento porque ele lembra do interrogatório dele com o Psychotech, afirmando que ele estava com medo mortal de alguém que era com certeza real e está em Tóquio. A Estelar tenta dizer que os troopers de Tóquio podem lidar com ele, e ela acreditava que os dois estavam se divertindo ali. O Robin responde com raiva, dizendo que não tem nada de divertido neles parecerem crianças se divertindo enquanto estão turistando ali. A Estelar tenta salvar o momento, perguntando ao Robin se ser heróis é tudo que eles são capazes de fazer. E o Robin simplesmente diz a ela que não tem nada mais, e que ser herói é apenas o que ele é. Ao ouvir isso, a Estelar voa pra longe com lágrimas nos olhos, magoada pelas palavras do Robin. Pô, Robin aí realmente mandou mal, sabe? Mas algo nessa cena aqui pra mim eu acho um tanto forçado que... Bom, esse filme aqui é, digamos, o episódio final aí desse desenho. E esse senso do Robin de ser só herói focado em missão, isso foi trabalhado ao longo do desenho, né? E pra esse Robin, depois de ter passado tudo isso, agir dessa forma,
eu acho meio deslocado, sabe? Eu acho que eles colocaram isso aqui realmente pra ter essa briga dele com a Estelar e no final depois eles ficarem juntos. Mas acho meio forçado com esse personagem, o Robin, com o que ele já tinha desenvolvido ao longo de todo o desenho. Enquanto rolava essa treta, os outros titãs continuavam sendo perseguidos pelas sombras bizarras. Inclusive rola um momento icônico aqui que é do Mutano indo parar num bar de karaokê, enquanto ia atrás da garota. E aqui ele acaba cantando a música tema dos Jovens Titãs, conquistando os corações e beijos aqui de várias garotas da plateia. There's nothing I am afraid of. Teen Titans Go! Aí esse momento aqui é cinema demais, né, galera? É o fanservice bem utilizado aqui. Uma boa metalinguagem que funcionou. E bem, agora a gente parte pro momento ação, pois temos uma luta bem massa do Robin com o Psychotech, que volta a aparecer. E os cenários da luta, que são esses edifícios de Tóquio, dão um toque a mais aqui para essa luta. Ele agora tá todo de rosa, e à medida que acerta golpes no Robin, ele fica manchado com essa cor. A luta termina depois no chão, com o Robin dando duros golpes no Psycho. E a mancha que vai respingando no Robin se assemelha a sangue. E isso choca a população, e parece que o vilão tá morto. O comandante Daiso chega no local. E, com pesar, ele leva o Robin sob custódia. O Daiso confronta o Robin, que agora está detido em uma delegacia. O Robin tenta se declarar inocente, citando os poderes de regeneração do Psychotech, e as manchas em suas luvas, que claramente não são sangue, provando que ele não era um ser humano. Ele nunca cometeria um erro tão imperdoável. E no final, o Robin levanta a hipótese de que o Bruxogun deve tê-lo armado para essa situação. De longe até o momento aqui nesse filme, esse é o momento mais impactante. Que até agora nesse filme você tem algumas piadas legais, pontuais ali, mas em questão de história, você tem esse mistério do vilão que é só, digamos, decente, e que pra muita gente já tá na cara quem é esse vilão, esse Bruxogun. Mas nesse momento aqui do Robin parecendo que ele matou ali, enquanto ele bate a tinta, vai na cara dele, parece que é sangue, esse momento aqui realmente é bem legal. Enquanto tudo isso estava rolando, a Ravena, ela pesquisa num livro que ela acha, e descobre que, ao contrário da crença urbana, o Bruxogun era muitas coisas, mas ser uma lenda nunca foi uma delas. E a Estelar, que ainda estava triste pela conversa de antes, ela vê no telão a prisão do Robin, e ouve que os outros Jovens Titãs devem se entregar ou deixar Tóquio imediatamente. A Estelar chama os outros Titãs no seu comunicador, e anuncia aquela emergência. No entanto, a figura misteriosa intercepta todos seus movimentos, e ordena que seus 4 lacaios, que ele enviou antes para espioná-los, finalmente destrua os Titãs de uma vez por todas. E finalmente estava na hora aqui dele atacar, né? Que já tinha passado um bom tempo que essas figuras só estavam lá observando os Titãs. E cada um dos Titãs é vítima desses 4 monstros coloridos. A Estelar é atacada por um pequeno robô azul no céu, a Ravena é atacada por um fantasma negro no cemitério, e o Cyborg é atacado por um robô amarelo gigante, que fica tentando comer ele. Já o Mutano, ele encontra aquela garota fofa, e ela se revela uma garota gato rosa, que ataca ele sem piedade. Enquanto Robin está sendo transportado, durante o deslocamento, um pedaço de papel com o nome Bruxogun voa para dentro do carro blindado, e as letras se levantam do papel. As letras rosas giram magicamente no ar, e formam bombas como a do Psychotech, que explodem e libertam então o Robin do transporte. Quanto aos visuais aí desses capangas do Bruxogun, posso dizer que alguns eu achei legal, mas nenhum se destaca muito, sabe? No máximo ali a garota rosa ali que tá lutando com o Mutano. Agora o que realmente vai chamar muito a atenção e que eu acho muito maneiro é a mudança de visual que o Robin vai ter agora no filme. O Daiso e sua tropa chegam depois, e ele anuncia que um criminoso está solto em Tóquio, e ordena que capturem um Robin vivo ou morto. Enquanto isso, os outros titãs estão sobrevivendo às batalhas contra seus adversários multicoloridos. E o Robin agora está em fuga e não tem escolha a não ser abandonar a sua identidade. Quando um assaltante no bairro de Shinjuku tenta pegá-lo, o Robin aproveita a oportunidade e fica com as roupas e a identidade desse assaltante. Com seu novo disfarce adquirido, ele então começa a coletar informações sobre o Bruxogun num bar de criminosos da cidade. Aí, ó, esse visual aí do Robin, 10 de 10, ainda bem que ele encontrou um cara que tem as roupas mais ou menos ali do tamanho dele e que serviram certinho. Mas como a gente sabe lá do desenho, quando o Robin pegou a identidade do Red X e ficou com um visual maneiro, aqui ele faz a mesma coisa. E é impressionante a velocidade que o Robin já assume essa identidade, já começa a falar com todo mundo ali do submundo do crime de Tóquio. O cara sabe construir uma identidade mesmo. O Robin descobre que o Bruxogun era de fato um verdadeiro vilão com poderes igualmente estranhos. Um dia ele desapareceu sem deixar vestígios, e todos os monstros e novos criminosos começaram a aparecer como ervas daninhas por toda a cidade. Depois de reunir todas as informações, é que o Robin é encontrado pelos policiais de Tóquio, que cercam o bar, levando o Robin a executar um plano de fuga. E é uma fuga bem maneira, já que ele usa uma moto estilosa lá Akira. Afinal, ele até dá a derrapada clássica do anime.
o que já faz o filme ganhar uns pontinhos aí também, né? A perseguição leva até uma via expressa cercada pelo Daiso. O Robin parece que vai se entregar, mas é salvo pela Estelar em seguida. Ela o leva até um templo onde está o restante da equipe. Eles fizeram grandes descobertas sobre o Bruxogun e seus capangas. O ciborgue analisou a gosma rosa do Psychotech e constatou que se tratava de tinta. O mesmo vale para os outros capangas. Na realidade, todos eles foram criados pelo mesmo cara. A Ravenna pega o livro que ela comprou na loja e entra em detalhes sobre essa mesma pessoa. Bruxogun, o primeiro supervilão de Tóquio. Poxa, aí o roteiro não pensou que talvez essa informação aí do Bruxogun que estava num livro não poderia estar na internet de nenhuma forma, né? Realmente, essa informação só estava aqui nesse livro. O que é bem curioso e conveniente, né? Mas deixa pra lá. E agora a gente vai ter então detalhes sobre esse supervilão aí japonês. O Bruxogun era um artista humano normal, que sonhava em dar vida às suas criações. E aí ele se apaixonou por uma mulher que ele havia desenhado. E ele tentou realizar esse sonho usando uma magia negra. O feitiço pareceu funcionar para dar vida à mulher, mas teve um preço terrível. Como a Ravenna diz, a escuridão o manchou, e a sua pele virou tinta, e tinta correu por suas veias. Ele foi transformado então no Bruxogun, um feiticeiro maligno capaz de usar a mesma tinta que corria por suas veias. E essa mesma tinta se tornaria a essência fundamental que daria vida a qualquer criação que ele pudesse imaginar. Resumindo, o Bruxogun então era um grande otaku ali na época ancestral lá, antiga japonesa, que se envolveu com uma feitiçaria muito perigosa só para dar vida às suas fanfics. Basicamente esse que é o vilão. E agora, por algum motivo, estava tentando incriminar os titãs. E sobre essa origem, realmente é bem rápida e até interessante aí esse flashback aí desse vilão. E é o máximo que a gente vai ter aí do vilão quando a gente chegar no final do filme. Mas é o que o tempo aí desse filme permitia também, né? Assim, os titãs agora decidem capturar esse vilão que de fato existe para provar a sua inocência. Só que nesse momento, as tropas do Daiso e também as criações do Bruxogun começam a caçar a equipe. Daí temos uma montagem da equipe escapando deles enquanto percorrem vários locais de Tóquio. No entanto, quando o Mutano tá farejando uma trilha do vilão, o Robin não tem problemas em deduzir o esconderijo do Bruxogun, o Akamono Shupan, a editora de mangás. Aqui é bom dar um contexto que essa parte realmente é bem criativa. Que desde o começo, quando eles chegam em Tóquio, o Mutano tá sempre querendo visitar essa editora. E ela aparece depois em alguns momentos aqui da trama, mas não quis mencionar, enfim. Mas ela sempre tá fechada, eles não conseguem entrar no prédio. Tem algum sempre problema que impede eles de irem até lá. E aí, no final, acaba sendo a base aí do próprio vilão. O que acaba sendo o foreshadowing aí que o filme construiu. Então isso tá ok. E até porque editora de mangás, fazer mangás, precisa de tinta, impressão. Então, Quando eles chegam no coração do prédio da editora, uma enorme máquina se abre para revelar o Bruxogun, uma casca frágil e murcha de um ex-supervilão conectado a uma impressora que usa os seus poderes para criar os inimigos que os titãs têm lutado. Quando os titãs percebem que ele não é o gênio criminoso por trás de tudo, o Bruxogun explica que ele é apenas um escravo do verdadeiro vilão que estava realmente buscando a ajuda dos titãs. E ele explica toda a extensão da situação. A primeira encarnação do Psychotech foi impressa como um mensageiro que atacaria a Torre dos Titãs, e daí aos heróis uma razão para virem a Tóquio e encontrá-lo. E a segunda vez foi uma armadilha para o Robin enviado pelo verdadeiro culpado. E olha aqui essa grande reviravolta do filme dos Titãs. Acharam que não ia ter uma trama complexa aqui, né? Mas agora você se pergunta, quem poderia ser esse verdadeiro vilão? Aí você começa a ver todas as novas pessoas que eles apresentaram e na verdade só tem uma pessoa que poderia ser. Tá muito difícil de decifrar. O Bruxogun também foi quem enviou o Robin o cartão que garantiu a sua fuga do transporte da prisão. O Robin deduz que a única pessoa que tem a ganhar alguma coisa com a criação de criminosos é o herói que os captura, para o qual, então, aquele homem que nós vimos em Sombras se revelar e ser ninguém menos que o comandante Daiso. Ele tem, então, os seus troopers preparados para uma emboscada, e o Mutano se vê eufórico ao descobrir que eles são oficialmente os mocinhos novamente. Essa reviravolta aí ninguém poderia imaginar. O único personagem novo e importante com falas ser o verdadeiro vilão. Mas brincadeiras à parte, pelo menos essa reviravolta do Bruxogun não ser o vilão de fato ali, né? Ele tá sendo usado para criar esses criminosos e o Daiso ganhar então popularidade com isso. Isso realmente é interessante. E a gente vê que, na verdade, o Bruxogun ele tava querendo a atenção então dos titãs para conseguir ajudar ele ali. E o Robin então desabafa, né, que o Bruxogun foi o único criminoso real que o Daiso pegou. Mas desde então ele tem usado os poderes do supervilão para mentir para toda a Tóquio, criando esses vilões e monstros que ele e seus soldados de Tóquio ficaram famosos por capturar. Logo, uma batalha massiva acontece entre as tropas do Daiso e os titãs, e também versões recém-printadas das criações do Bruxogun. Ou seja, aqui é muita gente lutando. E essa luta então combina no Robin enfrentando o Daiso numa passarela acima do chão da fábrica. E sem ter opções de fuga, o Daiso se atira da passarela para o reservatório de tinta
da impressora da máquina, até que o lugar inteiro explode, arremessando os titãs para fora do local. E emergindo dos escombros está o Daizo, que assumiu o controle total dos poderes do Bruxo Shogun, e se transforma agora numa massa gigante e desajeitada de tinta e maquinário, com o próprio Bruxo Shogun no centro do seu corpo. E assim, claro que ia ter o monstro Kaiju no final desse filme, né? Afinal, a gente tá em Tóquio, né? E essa forma final, que é do Daizo virando esse monstro que na verdade é que ele usava para combater outros monstros, e com o Bruxo Shogun ainda no centro ali dele, é uma forma bem bizarra, eu achei legal esse design. Uma batalha final épica acontece, e os titãs lutam contra as criações distorcidas que o Daizo arremessa neles. Eventualmente, o Robin vai até o Bruxo Shogun e pergunta se há uma maneira de derrotá-lo, ao que ele responde, antes de afundar na tinta, que a sua magia é a própria coisa que torna o plano do Daizo possível. No entanto, o Bruxo Shogun está completamente submerso da massa da tinta, e o Robin é arrastado junto com ele. Toda a esperança parece perdida, até que o Robin emerge do corpo de tinta com o Bruxo Shogun e o arranca dos fios que o impediam a máquina de impressão. O vilão é libertado do corpo monstruoso, e depois esse velho ex-super-vilão desaparece nos braços do Robin, como tinta desaparecendo com o tempo. Com o Bruxo Shogun desaparecido, os seus poderes desaparecem junto com ele, e a montanha de tinta que era o Daizo ali se desintegra. E no final, o Bruxo Shogun acaba sendo a grande vítima aqui dessa história. Claro, ele era o super vilão do passado, mas agora não era mais. E ele era essa vítima aí do Daizo, e os titãs conseguem dar esse fim pra ele, né? Ele desaparecendo ali com a tinta. É um final bem legal, sabe? Então esse terceiro ato dessa grande luta dos titãs com esse Daizo aí transformado é bem maneiro. O Robin puxa a Estelar dos escombros, e o Daizo é deixado derrotado. Após a batalha, o Robin tenta explicar que ele estava errado antes, bem como seus verdadeiros sentimentos românticos aqui pela Estelar. Mas, entendendo a mensagem, ela o beija, e os outros 3 titãs assistem, com o Cyborg dizendo que já estava na hora. Na manhã seguinte, com a reputação dos titãs salva e o Daizo na prisão, os titãs são aclamados verdadeiros heróis pelo povo de Tóquio. A despedida deles da cidade depois é triste, principalmente para o Mutano. E o filme termina com os créditos finais, onde cada um dos titãs canta a versão karaokê da abertura do desenho. E galera, esse foi o filme tão animado dos Jovens Titãs, Missão Tóquio. E reassistindo ele de novo, você tem aquela sensação de que você tá vendo um grande episódio mesmo ali da série. Não é um grande final de saga épico, como a gente já viu no desenho, por exemplo, do Trigon, que embora tenha vários momentos ali divertidos, tem esse fechamento aqui da equipe, principalmente mais pro Robin da Estelar, aí, desse romance deles, é muito mais uma grande aventura esporádica que a gente viu na série, né? Você fica com a sensação de que não é algo muito épico mesmo. Como eu falei, no desenho a gente teve outras coisas muito mais épicas. Mas, no geral, uma boa aventura assim que eu recomendo quem ainda não assistiu, assistir pelo menos porque é um filme ali desse desenho que muita gente gosta, e também esse fechamento que teve, né, da série. Mas enfim, né, galera, essa aqui é só uma opinião, agora eu quero saber de vocês, se vocês lembravam desse filme, e depois de ver esse vídeo de análise, o que vocês acham dele. Deixa aqui nos comentários. E já sabe também, né, galera, clica aqui no sininho de notificação e se inscreve aqui no canal para ter todas as atualizações aqui da Batcaverna. E se quiser apoiar ainda mais o canal, nós temos o Seja Membro, o clube de canais aqui no YouTube. Tem várias recompensas bem legais. Tem o link do projeto aqui na descrição desse vídeo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.